alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês mais um Andrew Jumper Live. Nessa noite, trabalhando o tema Como Pregar na Literatura de Sabedoria do Antigo Testamento. E para essa discussão, nós temos conosco não menos do que os nossos professores dessa área, que labutam, trabalham e ministram aos nossos alunos sobre pregação, sobre literatura de sabedoria e que nos dão a alegria de bater esse papo com a gente. Professor Daniel, professor Dario, por favor, deem o seu boa noite aí para os nossos espectadores no YouTube. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês e poder ouvir e, enquanto ouvindo, crescer por meio das respostas. E é um privilégio estar aqui com vocês e espero que seja um tempo produtivo para todos nós. Boa noite a todos. É uma alegria também estar com vocês esta noite, poder compartilhar um pouco daquilo que temos entendido, aquilo que temos tentado entender da literatura sapiencial do Antigo Testamento e, principalmente, nos preparar para cumprir a nossa missão, que é pregar a palavra de Deus e anunciar aquilo que as Escrituras trazem para nós. Boa noite, doutor Mauro. Boa noite, Daniel. Deus nos abençoe. Muito bom. Nossos programas Andrew Jumper Live, todas as segundas-feiras, eles têm um propósito de aproximar o nosso público, de aproximar nossos alunos, aproximar pessoas que estão interessadas também na teologia reformada e naquilo que nós apresentamos na nossa escola, aos conteúdos que nós ensinamos regularmente na sala de aula, seja nos nossos cursos online ou nos nossos cursos presenciais. Mais tarde eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes de continuar, eu queria fazer um pedido para vocês, que é o seguinte: por favor, se inscreva no nosso canal, deixa aí a inscrição, deixa o like no vídeo, faça aqui o seu comentário. E a gente pede isso por quê? Porque a plataforma, o YouTube, ele faz a colocação dos conteúdos de acordo com o nível de interesse, o nível de interação do público. Então, quanto mais você interagir conosco, você vai trazer melhor condição de que esse vídeo, que esse bate-papo, essa conversa será vista por mais gente, por mais pessoas, tá bom? Também lembra aí de colocar na sua mídia social, copia o link aí e joga aí no seu Facebook, no seu Instagram, traga mais pessoas para assistir junto com a gente essa interação sobre pregação na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa noite e é isso que a gente quer, então, compartilhar o conteúdo aí com vocês. Ok, então vamos lá. Nossas perguntas sobre esse tema, nós vamos começar agora. E a primeira pergunta que talvez surja para alguns, vários são nossos alunos, estudiosos já da literatura bíblica, mas alguns talvez queiram saber e se perguntem, mas o que é literatura sapiencial? E que os nossos sábios, então, respondam. Olha, essa é uma pergunta estratégica, porque se você define o que é, você tem como avaliar onde você irá procurar recursos para estudar e também onde você encontrará respostas. Atualmente, é muito comum as pessoas incluírem na lista do literatura sapiencial os livros de Jó, Eclesiastes, Provérbios, Cantares e alguns salmos também, chamados de salmos de sabedoria. Todavia, eu tenho entendido que a definição de literatura sapiencial precisa passar
pela maneira como cada livro lida com essa questão da sabedoria. Então, em poucas palavras, eu diria que o elemento que é definidor para você considerar um livro como sapiencial é se o livro trata a sabedoria como alguém com quem nós nos encontramos. E, nesse sentido, nós vemos que Provérbios fala mais do que qualquer livro sobre isso. Jó também, no capítulo 28, ele fala sobre isso. E Eclesiastes também trata nesses termos. O livro de Cantares, conquanto seja de Salomão, ele é um livro que já é conhecido não somente na Bíblia, mas fora da Bíblia também, como um cântico. Aliás, não sei se vocês se lembram que em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, o autor diz que Salomão escreveu 1.005 cânticos. Então, nós temos na Bíblia só um. Os 1.004, a gente não sabe onde foi parar, mas o fato é que Salomão ele escrevia bastante textos como o que nós temos hoje, que é o livro de Cantares. Mas Deus, por razões que ele julgou importante, achou que um livro bastava, de Cantares. Né? Mas tem mais 1.004 aí que Deus escolheu não inserir no cano. Então, basicamente, a definição é essa. Livro de sabedoria são livros que abordam a sabedoria como sendo alguém com quem nós nos encontramos e, usando as palavras de Provérbio, quem encontra sabedoria encontra a vida, né? Eu tenho trabalhado o conceito de sabedoria seguindo um princípio ligado à própria composição do Antigo Testamento e os seus movimentos que formaram esses livros que nós temos hoje disponíveis. A literatura sapiencial foi um movimento que, capitaneada por Salomão, ali pela sua sabedoria ímpar, concedida pelo Senhor, e certamente que se desenvolveu e se espalhou entre o povo de Israel, criou ali uma preocupação em relação ao modo de ser e de agir e de viver, para além daquilo que era a palavra revelada por Deus na lei, por meio de Moisés, e aquela que era trazida por meio dos profetas, que falavam diretamente em nome de Deus. E a partir desse momento, Salomão, depois os homens de Ezequias, tiveram essa preocupação e reconheceram que havia verdadeiro conhecimento espalhado no mundo dos homens. Esse conhecimento precisava ser pesado e precisava ser separado para que ele, de fato, refletisse, como o professor Daniel falou, né, a verdadeira essência da sabedoria, que é aquela que vem de Deus. Mas isso fez com que se aglutinassem uma série de escritos que foram reconhecidos como um tipo de nata, de suprassumo do conhecimento humano, que nos conduziria à pessoa de Deus. Então, os livros escritos naquele período são, para mim, aquilo que define o que é a literatura sapiencial. Eles têm gêneros e propósitos diferentes, mas creio que eles teriam esta preocupação geral. Ok, muito bom. A literatura sapiencial, uma literatura que vai nos fazer, teoricamente, sábios. Essa é a nossa pergunta. Qual é o propósito, então? Como é que funciona a literatura sapiencial? Como é que a gente usa e o que a gente recebe dela? Bom, deixa eu começar por aqui. Eu acredito que a literatura sapiencial ela tem um propósito geral até da cultura humana, que é tentar encontrar os bons caminhos da vida e fazer as devidas advertências daquilo que pode nos prejudicar. Então, o primeiro propósito, e isso é declarado muitas vezes ali no livro de Provérbios, né, é dar entendimento, é dar conhecimento, é dar juízo às pessoas. Eu creio que esse seja
uma preocupação, essa seja uma preocupação que todo ser humano tem e que a literatura sapiencial ela vai buscar. Mas creio que ela fará também, tem também um outro propósito importante, que é o de refletir sobre as dificuldades humanas. Um dos temas que vamos certamente falar muito durante esse nosso encontro é a questão do sofrimento. Então, as lutas humanas, as dificuldades, como entender as coisas que nos acontecem. Eu creio que a literatura sapiencial ela foi deixada nas Escrituras para nos ajudar a reconhecer, ver com maior clareza a relação entre aquilo que é bom, o sofrimento e aquilo que é necessário a gente praticar para ter uma vida equilibrada neste mundo. Muito bom. Acrescentando ao que o reverendo Dario já falou, eu queria dizer que, em termos de propósito, esses livros, né, chamados sapienciais, eles têm uma característica bem sui generis. São livros que, eu já falei em outras ocasiões, parecem ter sido escritos para um público que não era israelita. E, por exemplo, você não vê nenhum, se houve a gente não sabe, mas a gente não vê ninguém lendo material de Salomão, exceto lá os homens de Ezequias, mas ali eles estavam transcrevendo, né? Mas não há um relato. Então, parece que a literatura sapiencial ela foi muito, muito bem aceita ao redor do mundo, conforme 1 Reis, capítulo 4, 29 a 35, fala: vinha reis de todos os lugares da terra para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. Mas não fala de um filho de Deus que veio da tribo de Benjamim, da tribo de Manassés, para ouvir um provérbio de Salomão. Isso é interessante porque parece, e eu creio assim, a linguagem sapiencial ela foi já modulada para ter um alcance para fora das regiões onde o povo de Israel se encontrava. Um exemplo disso é a própria rainha de Sabá, que acabou sendo alcançada e motivada a viajar de longe para vir conhecer a sabedoria de Salomão. Então, em termos de propósito, eu tenho falado sobre isso em vários lugares. Eu creio que a literatura sapiencial, nós podemos dizer, é o chamado, é o folheto evangelístico da fé israelita. É uma linguagem que foi passada um pente fino, retirado todos os conceitos que exigiam muito conhecimento na área de pacto, de aliança, de história, de patriarcas, do exílio, de nenhum dos salmos é citado, nenhum dos profetas são citados. Então, quem lê a literatura sapiencial parece, se não conhece o contexto da Bíblia, parece que não está lendo um livro da Bíblia, porque não faz muita ou quase nenhuma referência aos demais livros. Mas isso não é um acidente, isso não é uma falha. Eu creio que é ser um propósito. Deus criou uma linguagem para atingir pessoas fora, né, do povo de Israel. Então, eu acrescento ao que o Dario já disse, esse aspecto, né, essa maneira, essa linguagem que Deus inspirou nesses homens para que a fé israelita se tornasse atrativa a pessoas fora de Israel. Ok, o pessoal aí no YouTube, obviamente, ouvindo, está começando a fazer algumas perguntas, né? Uma, doutor Daniel já pincelou como, por exemplo, relacionar os conceitos de reino, pacto e mediador à literatura sapiencial, uma vez que não são especificamente citados. Então, você não vai encontrar ali na literatura sapiencial uma menção ao chamado de Abraão ou coisa semelhante, né? Outra pergunta é como é, então, e essa vai vir mais adiante, tá? Como é que eu vou encontrar Cristo ou o Evangelho nos sapienciais? Essa pergunta aí a gente já
tinha recebido e já está aqui no gatilho, né? E para a gente trabalhar com vocês aqui na nossa live. Outro ouvinte, o Ivo, disse, ou seja, a literatura sapiencial ela tem um caráter, uma natureza universal. E, de fato, a gente pode ver alguns desses aspectos nessa literatura. Mas, já que ela tem esse caráter e tem esse jeitão, essa forma, a nossa terceira pergunta nos leva exatamente a esse ponto. Se ela tem essas diferenças e tem esse caráter, quais são os princípios de interpretação dessa literatura? E aproveitando, professor Daniel, que deve começar essa resposta aí, às vezes as pessoas confundem literatura sapiencial com literatura poética. Faz aí uma distinção para a gente, para o pessoal ficar bem atento a essa questão. Eu particularmente, não gosto de jeito nenhum dessa definição de poético, porque poético é a mesma coisa de você falar, jogar no mesmo balde o povo crente, né? Não tem tanta gente crente nesse Brasil, né? Mas porque poesia aparece nas orações, no Pentateuco, aparece nos profetas, praticamente todos eles foram escritos em forma poética, aparece nos Salmos, então chamar um gênero de gênero poético talvez não seja tão eficiente. Nem todas as seções do livro de Provérbios, Eclesiastes e Jó são poesia. Então, a literatura sapiencial não é uma categoria como se fosse, né, a poesia, narrativa e literatura sapiencial. Não é isso não. Então, só antes de continuar aí, então é melhor dividir como? Ou seja, nos diferentes gêneros da literatura bíblica, nós encontramos poesia, mas definir como literatura poética é melhor não usar dessa maneira, é isso? Exatamente. Porque eu vejo, Mauro, que poesia é a matéria-prima com a qual o sábio bíblico construiu a sua sabedoria. Então, não é um gênero propriamente dito, né? Porque a poesia ela acaba sendo matéria-prima para a profecia, para os salmos, para as orações, para os cânticos e também para parte da literatura sapiencial, né? Por exemplo, Provérbios, a partir do capítulo 10, você não tem mais esse gênero poético como a gente vê em Jó, né? São textos de um versículo apenas, então é bem diferente o estilo. Então, a literatura sapiencial, vamos dizer assim, o DNA dela não é a linguagem poética, porque tem coisas que não são na forma poética, né? Ok. E os princípios de interpretação? Só vamos passar para o Dário, né? Não, estou brincando. Olha, os princípios de interpretação. Eu me luto em dar um princípio geral para todos. Vamos pegar, por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro, são praticamente dois livros juntos, né? Tanto que, na segunda parte do livro, o autor colocou novamente o título no livro, né? Capítulo 10, versículo 1, aparece Livro de Provérbios. Provérbio de Salomão, perdão. Então, as técnicas de interpretação de Provérbios 1 a 9 é muito semelhante de uma interpretação de livros proféticos, por exemplo, porque são narrativas mais longas. A partir do capítulo 10 de Provérbios, aí você tem uma série de provérbios pequenos e algumas vezes a gente consegue aglutinar 2, 3, 4 provérbios, achar ali um contexto, mas mais do que isso é muito difícil. E é bem provável, e eu creio, e eu prego assim, que vamos dizer assim, o primeiro princípio para lidar com literatura sapiencial é você saber como é que as partes elas se relacionam uma com a outra. Depois o reverendo Dario vai falar sobre outros livros, eu vou só falar aqui um pouquinho sobre Provérbios. Então, basicamente, Provérbios de 1 a 9 cria os cenários, né? O cenário da mulher adúltera, o cenário dos pais instruindo os filhos, o cenário da sabedoria dialogando com esse filho meu,
E aí, a partir do capítulo 10, os provérbios pequenos, eles precisam ser interpretados com esse pano de fundo que foi criado nos capítulos de 1 a 9, tá certo? Então, por exemplo, quando você pega um provérbio do tipo ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tá? Então, um provérbio como esse, você tem que interpretá-lo à luz daquilo que foi conversado, do que foi tecido, né, em termos de pano de fundo, de cenários, nos capítulos de 1 a 9. Então, fazendo isso, você acaba tendo assim como se fosse umas pequenas tags, umas fichinhas com ideias que foram tiradas dos contextos maiores, né, dos capítulos de 1 a 9. Então, eu diria, esse seria um princípio bastante produtivo para alguém que queira pregar em provérbios, tá certo? Essa questão que o Daniel coloca de você entender a relação das partes é, na minha visão, também fundamental. Quando nós olhamos para o livro de Jó, por exemplo, nós encontramos uma chave para entender o livro de Jó. A sua abertura e a sua parte final. Então, é preciso que essa chave seja bem compreendida e então nós entenderemos o desenrolar da discussão, ou seja, quais são os parâmetros para que nós entendamos o que está sendo discutido. A mesma coisa acontecerá em Eclesiastes. Eclesiastes, tanto no seu início quanto no seu final, nos coloca frases bem claras de quais são os seus propósitos. Então, essa é uma coisa importante para entender na interpretação da literatura sapiencial. Não dá para fazer a interpretação compartimentalizada. Ela precisa ser global, ela precisa olhar para a luz daquilo que está sendo dito como um todo. E ali você vai ter alguns elementos. Como o Daniel falou, em Jó é o ensino do pai e da mãe ao jovem, que está sendo trazido o tempo todo na primeira parte. No livro de Jó, é a questão do sofrimento do justo, das razões que levam o justo a sofrer. Em Eclesiastes, o que vale a pena fazer nesta vida? Então, essas perguntas, elas são os elementos que vão nortear a nossa leitura da discussão em si, que vai tentar abordar as diversas perspectivas. Então, essa relação eu acredito muito importante. Eu acredito que seja importante também na interpretação a gente lembrar como é que isso chega até nós. Então, na área de pregação, a gente sempre tem essa preocupação com a aplicabilidade, a relação. Isso também é algo importante na literatura sapiencial, porque ela fala da experiência humana. Diferente daquilo que nós temos nas outras partes do texto bíblico, né? História de reis, de príncipes, milagres e guerras, ali está falando do dia a dia. Está falando da educação da criança, está falando dos negócios, está falando daquilo que é a nossa tarefa de lidar com os problemas que sentimos. Então, isso é muito próximo também da vida cotidiana. E eu acredito que interpretar essa literatura olhando para aquilo que é a experiência humana certamente nos dará boas condições de desenvolver o nosso trabalho. Ok, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. O professor Daniel afirmou que não é que os livros sapienciais não costumam citar ou não citam os demais livros da escritura no seu caráter mais teológico, nas suas doutrinas. A minha pergunta é a seguinte: tem como ler literatura sapiencial sem conhecer a teologia dos demais livros? Doutor Mauro, não só tem, como eu acho que o livro foi escrito para ser lido assim. Por exemplo, você pega o livro de Jó,
a única referência a um evento bíblico que a gente conhece está lá em Jó capítulo 31, versículo 33, que ele diz, se como Adão eu encobri as minhas transgressões, então você vê que ele sabia do evento da queda. Fora isso, Jó não fala uma palavra sobre nada, nada. Provérbios, a única referência que faz é que é Salomão, filho de Davi, pronto, rei de Israel. Fora isso, ele não fala uma palavra sobre coisas importantes, como a gente talvez até acharia que fosse relevante, falar dos profetas, falar de um salmo, falar da lei mosaica, absolutamente nada disso. Então, como eu disse, eu acho que isso não foi acidental, mas foi intencional. Deus quis que a literatura ela fosse desprovida desses conceitos para ser como eu chamei aqui, né, de maneira provisória, um folheto evangelístico. É o texto de entrada para que pessoas como a rainha de Sabá e como os reis que vinham, sabe Deus de onde, né, para ouvir de Salomão, eles começavam pela literatura sapiencial e dali caminhavam para outros lugares, né? Então, eu acho que esses textos eles não aparecem e não aparecem com essa razão mesmo, né? Para que seja um texto, né, mais acessível. Agora, a pergunta é: como é que o senhor vai evangelizar, reverendo, com Provérbios se não fala de Jesus em Provérbios? Tá? Mas essa pergunta ainda nós vamos responder depois. O reverendo Dario vai responder ela depois. Então, eu acredito que essa questão que o Daniel coloca, né, de porta de entrada é importante. Então, assim, ele foi escrito para quem conhece o dia a dia humano e não conhece a história bíblica. Mas ele mostra questões importantes da teologia que vão chamar esta pessoa a conhecer mais o Deus de Israel. Tá? Então, ela mostra a limitação da sabedoria humana. Então, descobre-se que a sabedoria não é um fim em si mesmo. Então, isso é revolucionário. Alguém vai ler tentando encontrar a resposta para a vida e vai descobrir que a resposta da vida não é a própria sabedoria. Qual é, então? E aí a famosa frase, né, da literatura sapiencial, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui nós somos, então, convidados a conhecer o Deus de Israel, conhecer a sua aliança, o seu mediador, o seu pacto e tantas outras coisas que nós conhecemos no restante das Escrituras. Ok, tem umas perguntas aqui aparecendo no bate-papo aqui do YouTube. Guarda aí, porque a gente sabe que vem outras perguntas nesse sentido. Por exemplo, quando Jó diz, então, o meu Redentor vive, seria em que sentido, ok? Como é que a gente relaciona isso com a teologia? Uma pergunta minha aqui, ok? Originalmente, a literatura de sabedoria foi escrita com esse propósito, vamos usar a expressão que o professor Daniel usou aí, né? Como um folheto evangelístico. Entretanto, hoje, a literatura sapiencial está no cânon das escrituras. E como é que a gente trabalha teologia em cima disso, né? Como é que a gente vai trabalhar? Entretanto, antes de caminhar, não vai embora, que a gente vai trazer mais perguntas interessantes aqui. Eu queria falar um pouquinho dos nossos programas online. Nós aqui no Andrew Jumper, nós oferecemos um curso de EAD, todo online, você não precisa vir aqui, exceto na sua formatura, e nós temos aí 4 linhas, 4 áreas trabalhadas. Cada área dessas que você está vendo aí projetada, teologia sistemática, bíblica, aplicada e missiologia, você pode fazer em 8 módulos durante 1 ano, e depois, se você fizer 2 dessas, você sai com um certificado de especialização em teologia. Então, quero convidar você aí ao nosso site, cpaj.com.br,
mackenzie.br/EAD, e aí você vai poder conhecer os nossos programas, saber como funciona. Você vai ter aulas com o professor Daniel, com o professor Dario. Eu vou ensinar para você, se você fizer teologia bíblica, o panorama da teologia bíblica, e nós gostamos demais de ter esse contato com esse grande público que pode vir estudar conosco. Fica a dica para você caminhar aí para conhecer melhor os nossos programas online, tá bom? Qualquer pergunta pode fazer aí no chat para o professor Dario, que ele é o nosso coordenador do curso, ele sabe todas as respostas, tá bom? Muito bem. Pergunta número 5, ou melhor, 4. Quais são os principais erros de interpretação da literatura sapiencial? O que a gente vê aí mais comum de erros dentro da interpretação? Bom, eu acredito que os erros eles são mais numerosos do que os acertos. Eu costumo dizer que é mais fácil errar do que acertar, né? Mas eu creio que uma das coisas que normalmente se comete é essa compartimentalização que nós já comentamos. Então, vou falar bem rapidamente. Então, a famosa caixinha de promessa foi um dos maiores erros de uso da literatura sapiencial, porque ela simplesmente desmonta aquilo que estamos falando do quebra-cabeça. Mas a partir dessa compartimentalização, a gente comete alguns outros equívocos. Eu vou aproveitar a pergunta, feita aqui pelo Bruno, o meu Redentor vive. Bom, a pergunta da interpretação é simples. Jó conhecia o Evangelho como nós o conhecemos? E a resposta é claro que não. Certo? Então, nós não podemos dizer que Jó está fazendo uma referência à obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. E isso nós fazemos com muita frequência. O que Jó diz nesse ponto é que ele sabe que alguém virá em sua defesa. Ele não tem uma noção teológica de quem é este defensor. Mas ele tem convicção de que está certo. E de que um dia alguém virá dizer que ele está certo. Quando ele perdeu a expectativa que os homens pudessem fazer isso, ele disse: eu vou lá no tribunal de Deus, e lá no tribunal de Deus eu vou mostrar que eu estou certo. Então, Jó está afirmando a segurança que ele tem de que será julgado inocente. E é isso que ele está afirmando. Então, nós fazemos transições muito facilmente, muito rapidamente, e isso nos traz dificuldades para a interpretação. E acho que uma também muito importante de mencionar é Eclesiastes, porque Eclesiastes tem versículos que parecem se contradizer. Trabalhar uma hora é bom, outra hora é um terrível peso, uma hora a família é uma coisa extraordinária e outra hora é uma coisa que não vale para nada. Então, muitas vezes a gente se confunde e acaba, então, perdendo a própria confiança na literatura bíblica por não compreender que aquilo é uma discussão. E uma discussão precisa apresentar argumentos favoráveis e contrários. E muitas vezes a gente por não acompanhar a discussão, a gente pega apenas uma parte do argumento e isso nos causa confusão. Muito bom. Eu acrescentaria um erro comum, e inclusive, eu acabei de terminar um módulo online no EAD sobre livros sapienciais, e respondo essa pergunta, gente, todos os dias, várias vezes ao dia, que é a famoso Provérbios 22. mantra. Hã? Provérbios 22. Não vou nem entrar nisso aí. Mas, assim, falando sério, eu acho que é carregar demais a famosa frase: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você perguntar para as pessoas o que é o temor do Senhor em Provérbios, o livro de Provérbios define, e capítulo 8, versículo 13, fala assim: o temor do Senhor consiste em
a aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É isso que é temor do Senhor. Então, é isso que, se a gente for usar aquela forma que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o temor do Senhor lá não está falando da lei mosaica, não está falando do Salmo, nem dos profetas, nada disso. Mas e depois que vai para o cano? Hoje Provérbios é parte do cano, Reverendo. Então, será que nós não podemos já pegar e usar temor do Senhor como sendo temer a lei de Deus? Eu defendo que não podemos, porque dentro do próprio livro de Provérbios há várias definições do que seja o temor do Senhor. E é com base nisso, e isso não é uma assim, mas isso aí ficou muito aguada essa definição. Não. Por exemplo, falar que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, você deve se lembrar que quando o próprio Deus definiu a integridade de Jó, ele usou esses termos, que ele era um homem reto, íntegro, e que se desviava do mal. Então, veja que não é uma definição aguada, que não é uma definição que nós gostamos dela, e que também nós não estamos acostumados. Então, quando eu falo sobre essas coisas, eu imagino na cabeça das pessoas, imagino não, tenho quase certeza por causa do que eles perguntam, é que os provérbios, eles são diferentes porque eles foram feitos por pessoas tementes a Deus, que conheciam a lei. E, gente, não é essa a diferença. Tá? Eu já tenho artigos nossos na Fides que eu mostro a semelhança da literatura sapiencial com outros textos sapienciais do mundo antigo. E a gente fica até assustado com a semelhança. Mas o grande elemento retórico aí é que Deus, pela sua sabedoria, ele caminha junto com algumas formas literárias e a hora que o leitor ele se empolga, ele dá uma guinada e sai frustrando completamente a expectativa de alguém que era já versado na cultura secular, né? Então, eu creio que um erro comum é isso, você entrar num livro com ideias pré-concebidas. Tá? Então, Provérbios, ele sofre disso, Jó sofre disso também. A respeito de Jó, eu diria apenas uma coisa. O livro de Jó, ele precisa ser lido, né, inteiro. Vamos falar sobre isso depois, né, mas eu me espanto como as pessoas, à medida que vão lendo o livro de Jó, elas tomam partido, né, para um, para outro, né? E o livro ele tem, como o reverendo Dario colocou corretamente, ele tem uma chave. Você pode fazer o que você quiser, mas no final você tem que entregar a chave, e a chave que vai abrir a mensagem redentora é só uma. Tá? Agora, você pode encontrar 1001 coisas no livro de Jó, né? Uma coisa interessante aí, Daniel, né? Só para a pergunta de como enxergar o mediador ou Cristo, né, em Provérbios. Nós ficamos muitas vezes espantados com as respostas de Jesus também em relação à justiça. O jovem rico, né, enquanto você estava falando, né, da questão da definição de temor do Senhor, né, quando Jesus disse, olha, para dar a vida eterna é guardar a lei, fazer bem aos pais, obedecer aos pais. Isso eu faço tudo. Ok, então vende tudo e dá aos pobres. Isso não é o evangelho como a gente conhece. A gente se concentra ali no vem e segue-me, né? Como se fosse o ponto, mas o ponto-chave de Jesus é abrir mão dos bens e dar aos pobres. E essa resposta é uma resposta típica da literatura sapiencial, que é aquela que faz a pessoa refletir no seu próprio contexto de vida, que faz a pessoa enxergar a sua própria condição de alma, de coração, de espírito. Então, a literatura sapiencial ela vai nos chamar a atenção para aquilo que nós somos. A partir daí, reverendo Mauro, uma teologia, uma antropologia começa a ser feita. Que é o homem? Quais são os seus valores?
quais são as suas deficiências, e aí, a partir destas coisas, a teologia vai se desenvolvendo. Agora, o doutor Mauro, um erro também comum é que as pessoas criam, às vezes, expectativa, né? Onde está Jesus em Provérbio? Onde está Jesus? Olha, Jesus não vai aparecer assim, né? E Provérbios, por exemplo, eu até fiquei sabendo, o doutor Heber Júnior me falou que o capítulo 8 de Provérbios, ele foi usado na história da igreja como o principal texto para defender a divindade de Cristo. Então, veja só, dentro da literatura sapiencial, mostrando ali a maneira como Cristo esteve com Deus antes da fundação do mundo, ele foi o arquiteto com Deus na criação. E, posteriormente, eu lendo esses textos, pela sugestão do reverendo Heber Júnior, eu cheguei a várias descrições interessantes mostrando que o prólogo de João só faz sentido, né, falar que ele estava com Deus, né, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Não tem nenhum outro lugar nas Escrituras que mostra, que descreve como Jesus esteve com Deus antes da criação, criando o universo. Não tem como. Gênesis 1 não fala nada de Jesus, assim, aqui está Jesus criando essa árvore. Não, não tem isso. Mas Provérbios 8 fala detalhadamente o papel e a função de Cristo na criação. Então, veja só, é uma pérola. Nenhum outro livro no cânon descreve esse detalhe tão bem descrito como Provérbios 8 fala. Então, não é difícil, né, você encontrar Jesus, mas você tem que abrir a mente para vê-lo de outras formas, né? E aproveitando... E ali, Dario, inclusive, o personagem é uma mulher, né? Aí danou-se, né? As pessoas, se fosse um homem, pelo menos era mais fácil. E aí, né, Daniel, interessante, em Jó a gente encontra essa menção a Jesus do lado inverso, né? Onde você estava quando eu criei, estendi o céu? Onde você estava quando... Então, à medida em que Deus faz aquelas perguntas a Jó, ele está, sim, mostrando a limitação de Jó, mas ele também está abrindo a possibilidade de entender que há alguém que poderia acompanhá-lo. E isso abre aspectos, né? Abre espaço quando a gente faz essa comparação, né, de Provérbios 8 com aquelas perguntas de Jó. O tema é a criação e o agente da criação. E isso certamente vai nos ajudar nesta demanda, né? Já que você mencionou Jó, eu acho que em Jó, o capítulo 16, ele é mais interessante, ou pelo menos juntando com o 19, né? Porque no 16 ele fala que eu tenho uma testemunha no céu que defende a minha causa diante de Deus. Então, seja lá o que Jó entendia como essa testemunha, ela não era o próprio Deus, mas era alguém que estava diante de Deus e que defendia a sua causa lá diante de Deus. E aí no 19 ele usa, embora no português a palavra mudou, mas no hebraico é a mesma, né? Então eu sei que o meu redentor, ou seja, a minha testemunha, ela vive, né? Então, juntando esses dois textos, dá para você perceber que Jó tinha uma configuração assim muito muito bem feita, né, para alguém que um tempo tão remoto. Ok. Já começamos a entrar no tema da quinta pergunta, que é sobre uma abordagem cristocêntrica, como isso é possível, né? Uma coisa que eu observo frequentemente é que a dificuldade de grande parte das pessoas ao ler o Antigo Testamento, e inclusive pessoas com grande capacidade teológica, mas que não estão acostumadas com a literatura bíblica do Antigo Testamento, elas têm uma certa pressa, né, de chegar em Cristo quando elas estão lendo o texto. E a gente precisa deixar o espaço, por assim dizer, para que você chegue ao propósito que o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 24 a respeito do Antigo Testamento, que é quando ele falou que as Escrituras, a lei,
os escritos e os profetas falam a respeito dele, são a respeito dele. Entretanto, muitas vezes a gente é muito rápido, né, em querer chegar lá. E aqui, então, é essa nossa quinta pergunta, né? É possível, então, uma abordagem cristocêntrica nessa literatura sapiencial? Olha, tem que ser, né? Senão o livro não poderia estar na Bíblia, né? Agora, os livros sapienciais, eles têm uma maneira peculiar de apresentar a pessoa, né, do mediador. Jó, eu acabei de falar aí, né? Nos diálogos, Jó caminha e ele vai para esse lado, dizendo que ele tem uma testemunha nos céus. Essa testemunha irá defendê-lo diante de Deus. Então, isso aí é algo especialmente claro, né? Agora, em Provérbios é mais difícil, porque Provérbios ele apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo alguém que esteve antes da criação com o Pai, e ao fazer isso, ele está identificando com uma personagem que é do sexo feminino. Tá? E esse é o problema para muitos, né? Eu lembro de dar aula e um pastor falou, reverendo, se esse aí fosse um homem, tá, eu já daria agorinha já o título de redentor. Mas sendo mulher tá difícil, né? Mas é uma metáfora, é uma metáfora. Tá? Então, a sabedoria em hebraico é um substantivo feminino, mas também na linguagem de Provérbios, o personagem é uma mulher. E se você ler o livro de Provérbios inteiro, você vai ver que tem 3 personagens conversando. Né? São os pais, que se dirigem ao filho, né? Com essa expressão, filho meu. Tem a mulher adúltera, que também se dirige a esse filho meu, tentando dissuadi-lo. E tem a mulher sabedoria, que também se dirige ao filho, né? Que não é o filho dela, né? Mas é o filho, e também chamando, convocando a andar nos caminhos dela. Então, o livro de Provérbios, na verdade, é um grande e lindo diálogo entre essas 3 partes, e sempre elas ficam lançando essa pergunta: quem achar a sabedoria, achará a vida e encontrará favor de Deus. Provérbios 8, inclusive, termina, né, falando que quem não achar vai acabar nos caminhos da morte e tudo mais. Então, é nesse sentido que você vê o livro de Provérbios, ele vai caminhando, apontando para alguém que lê o livro, fica com a pergunta, né, na mente: quem é essa mulher? Quem é essa mulher que esteve com Deus lá na criação, antes de criar os fundamentos da terra? Então, quando você cria essa expectativa, no final do livro, vem a famosa citação, né, que a mulher virtuosa, que foi descrita, né, usando características de uma mulher de verdade, mas ali é uma metáfora para a mulher que foi descrita em todo o livro. Daí, gente, a expressão quem a achará. Essa expressão quem achará não é porque é muito difícil de achar, não. É porque essa expressão quem achará, ela foi usada 17 vezes no livro, mostrando que a gente tem que se encontrar com a mulher sabedoria, porque ela é aquela que esteve antes da criação com Deus e tudo mais. Então, eu acho que essa abordagem cristocêntrica de Provérbios, ela é realmente nova no mundo. E eu fico pensando, Salomão foi muito atrevido de fazer isso. Primeiro, ele devia ter muito sábio homem, rabinos famosos, que poderiam ser usados como ilustração de sabedoria, e ele resolveu pegar uma mulher, que até no início do século, nos dias de Jesus, o testemunho de uma mulher não valia na corte, porque as pessoas acreditavam que a mulher não tinha cérebro. Olha só o nível. Tá? Mas Salomão, né? Salomão morreu em 920 a.C., e naquela época ele já foi ousado o suficiente para mostrar que não é assim não. E ele colocou a sabedoria ilustrada como se fosse uma mulher, e talvez não seja sem motivo que a única pessoa que a Bíblia descreve
tendo visitado Salomão, né, na lista de vários que visitaram, foi uma mulher, né, a rainha de Sabá. Então, eu fico fascinado, né, com a abordagem cristocêntrica, né, de livros como esses, né? O que é que você Doutor diz aí de Daniel, isso Eclesiastes, Oscar? significa, eu acho que eu vou me enrascar aqui, significa que eu não posso ler Provérbios 31 para minha esposa e achar que ela é a mulher lá, não vai rolar. Olha, pode ler, pode, mas tem coisa lá que não é só para ela, não. Por exemplo, lá fala que essa mulher ela sai para buscar o pão de navio e volta meses depois. Essa padaria é longe, hein? Porque então você vê que tem coisas que não se aplicam necessariamente para uma descrição como a gente gostaria, né? Ok. Acho que é importante, Mauro, que ela leia também para você, certo? Verdade. Porque a sabedoria precisa ser do casal, né? Eu acredito que outra questão da abordagem cristocêntrica, na nossa live que nós falamos sobre esse tema, eu também chamei atenção a isso, que é o aspecto da aplicação cristocêntrica. Então, existe um aspecto hermenêutico, que é encontrar a mensagem sobre Cristo no texto, como o Daniel bem colocou, mas eu creio que nós também precisamos entender que uma abordagem cristocêntrica é aquela que conduz-nos a Cristo. E a pregação, ela precisa ter esta condição, e eu creio que a literatura sapiencial faz isso muito bem. Quando ela nos apresenta as limitações da vida humana, por exemplo, em Eclesiastes, e ela mostra aquele monte de coisas que todo mundo quer e que nunca passa de ser correr atrás do vento, é preciso dizer que existe sim uma rocha, que existe sim um lugar seguro em que toda a obra que nós façamos terá sentido. Então, quando o apóstolo Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, ele nos dá a resposta que Eclesiastes estava nos fazendo perguntar. Porque o grande problema é esse, a gente acha que o nosso trabalho é excelente. A gente tem uma visão de nós mesmos muito superestimada. Um dos problemas com provérbios é fazer provérbios leis, né? Então, eu cumpri aquilo que provérbios disse. Então, Deus é obrigado a me dar aquilo que está dito ali. Então, esta visão, ela é uma visão antropocêntrica. Ela não percebe que nós vamos nos deparar com aquilo, com aquela promessa, com aquela expectativa de vida, nós vamos nos empenhar com as nossas ferramentas para alcançá-la, e muitas vezes nós nos vamos ver frustrados. E então nós vamos nos lembrar daquele que é quem nos concede aquilo que o nosso coração almeja. E essa pessoa só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Então, há uma instrução, de fato, mas sempre temos que lembrar que a plenitude do bem só pode vir por meio de Cristo. Ok, muito bom. Antes de continuar, nós temos também aqui no Underjumper os nossos programas presenciais. Como é que funcionam nossos programas presenciais aqui no Underjumper? Nós temos esses cursos são modulares. O aluno faz um processo seletivo que está aberto agora, inclusive no nosso site. E aí ele vem algumas vezes ao ano aqui a São Paulo para a nossa escola, e ele passa de segunda a sexta aqui durante aquela semana específica, cerca de 4 vezes ao ano é necessário que o aluno faça isso. E ele vai estudar o quê? Aliás, alguns estão fazendo essa pergunta aí no nosso chat. Primeiro, nós temos 2 especializações. O nosso curso novo, a inscrição desse curso, gente, vai até dia 20 de junho agora, especialização em educação cristã. É um curso novo, estamos lançando para quem é pastor, professor de escola dominical, para quem trabalha com escolas cristãs. É um curso que envolve 8 módulos, sendo meio a meio, metade presencial, metade
online. Nós temos o nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas para líderes eclesiásticos que precisam entender, compreender e desenvolver melhor os processos para plantar igrejas e também para revitalizar igrejas que estão aí já em processos de dificuldades, de lutas e que precisam voltar a crescer e ter vida. Nós temos também um novo programa que é o MA, o Magister Artium em Liderança Educacional Cristã. Esse programa nós oferecemos junto com o Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos. O aluno sai com o diploma lá do Gordon College e as inscrições também estão abertas até o dia 20 de junho. Vá lá no nosso site, conheça esses 2 programas. Se você é da área de educação, você é um líder educacional, faz parte de um conselho de alguma escola cristã, você é pastor, quer abrir uma escola cristã, quer liderar um movimento na sua cidade, você que é coordenador, professor, vocês são o público-alvo desse curso e nós queremos convidá-lo a conhecer e a se inscrever o quanto antes. Nós temos o nosso mestrado, o nosso Magister Divinitatis. Esse programa é para a maioria pastores, mas não só pastores. A ideia é que você pegue uma das grandes áreas da teologia e cresça dentro dessa área teológica, seja estudos históricos, sistemáticos, filosóficos, seja na área de interpretação bíblica, seja na área de teologia pastoral, incluindo aí missões, educação cristã. O que eu estou esquecendo aí, Dario? Missões, educação cristã, aconselhamento e pregação, ok? Então, são essas as nossas 4 áreas. E, por fim, nós temos um doutorado em ministério, que é feito em parceria com o Reformed Theological Seminary, nos Estados Unidos, e aí nós trabalhamos com, basicamente, pastores ou gente lidando diretamente com o ministério, que já tem a experiência e querem crescer fazendo esse curso conosco. Vá até o nosso site, conheça nossos programas. Esses que eu não mencionei, que o processo seletivo se encerra agora, dia 20 de junho, na verdade, estão sendo abertos agora, e você tem aí o mês de julho e agosto para se inscrever nesses programas. Muito bom. Daniel, você estudou e escreveu sobre o livro de Jó. Fala um pouco mais sobre isso, dê aí alguns destaques para a gente. Pedir para eu falar sobre Jó é cutucar um vespeiro, né? Mas eu trabalhei recentemente com o livro de Jó, né, nessa chamada Quarentena em Jó, e tem também um livro, né, sobre ele, que é um comentário. Mas os desafios de Jó, gente, são enormes, e para colocar um deles aqui, que geralmente eu bato de frente com as pessoas, né, geralmente, e eu me lembro de estar até numa igreja, uma ocasião, a Igreja Assembleia de Deus, e eu falei que capítulo 2, no versículo 3, né, de Jó, lá o próprio Deus ele faz uma declaração, né, que puxa o tapete nosso. Ele diz que Jó era um homem reto e íntegro, temente a Deus, embora Satanás tivesse citado a Deus, para que destruísse Jó sem causa. E aí eu falo que, nesse texto, Deus está aí dizendo que o que aconteceu naquela catástrofe da morte dos filhos foi algo que Deus, de maneira geral, ele que estava coordenando. Ele não foi o agente imediato, mas ele era o agente responsável. Então, esse é um exemplo de situações que o livro de Jó levanta e que parece que Deus não está nem um pouco preocupado nos problemas que isso vai causar para nós, leitores, limitados e que não temos o conhecimento que ele tem. Ele vai nos deixar com um problemão.
mas parece que essa é a finalidade da literatura sapiencial, é nos ensinar por meio de enigmas, e um enigma, ele não é assim, que você lê, entendeu. Às vezes você passa dias refletindo nos diálogos e nas palavras que Jó falou. Então, eu creio que os destaques que eu colocaria são esses, né? O livro de Jó tem vários pontos que são bastante difíceis de nós, não é nem de entender, a gente entende simples, mas é aceitar. A maneira como Jó fala de Deus, ou fala a respeito de Deus, chama Deus de cruel, porque matou toda a sua família, pede para Deus lançar a mão, arrebentar com ele, para que ele morra logo, amaldiçoa o dia que ele nasceu. A gente fica, peraí, mas Jó, o que ele está falando é muito pior do que os amigos estão falando. Todavia, o livro termina falando que o que Jó disse foi reto, e aquilo que os amigos disseram não foi. Então, isso aí dá um nó cego, né? Então, nesse estudo que eu fiz agora recentemente, né, por causa da quarentena, alguém comentou: olha, eu nunca tinha percebido que Jó tinha tanto diálogo no meio do livro. Pois é, a gente olhar só para a parte introdutória, como o reverendo Dario falou, né, você acaba fazendo uma leitura seletiva, né, o que você quer ler. Mas o diálogo travado no meio do livro, ele tem assim grandes destaques, certo? Então, eu acho isso é o maior desafio, né? Uma coisa interessante que eu tenho encontrado no estudo de Jó é que a maioria das citações que nós fazemos dessa parte intermediária que poucos leem, né, é dos amigos de Jó, que Deus disse que estavam errados, né? Então, ele é um livro que nos desafia, e nesse sentido que eu tenho comentado hoje, né, a gente ser mais humilde. Eu acredito que os amigos de Jó, eles pecaram, e é um pecado muito comum nas nossas igrejas, né, de apontar o dedo e dizer: eu sei porque você está sofrendo. Certo? E a insistência é terrível, porque cheios de sabedoria, ao invés de consolar Jó, como é a proposta ali, né, na hora da chegada deles, eles querem colocar mais peso sobre Jó. E fizeram um homem com tantas qualidades dizer coisas tão terríveis, né, como a gente apresenta. Mas Deus, ele está olhando ali a maneira como aquilo que Jó pensa da justiça de Deus. Enquanto a fala desses amigos, ao acusar Jó injustamente, fazem também de Deus alguém injusto. E essa é a grande briga de Jó, certo? Se o meu sofrimento é porque Deus viu em mim alguma injustiça, Deus está errado. Essa foi a questão que os amigos induziram Jó a cair, né? Então, eu creio que o livro de Jó é um livro muito interessante para nos ensinar, por exemplo, a ser mais compassivos com a dor do outro, estar mais prontos a partilhar do sofrimento antes de acusar, né? Ou de dar respostas ou soluções, né? Dobrar-se diante de Deus, da sua majestade, da sua soberania, né? De um conhecimento que a gente talvez nunca chegue a ter. Eu creio que o livro de Jó nos chama muito a atenção para isto. Uma coisa aí, para o que o Dario falou, interessante, é que o que os amigos falaram não foi reto, né? E pega-nos de surpresa o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele cita um trecho de Elifaz. 1 Coríntios 3,19 cita o texto de Jó 5,13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E aí a gente fica pensando, coitado do apóstolo Paulo, não sabia que as palavras dos amigos não eram para ser usadas, né? Não, é lógico que não. Ele sabia muito bem. Mas isso, então, nos coloca com uma outra pergunta. Será que o que os amigos falaram não foi reto no caso de Jó, mas em outras ocasiões seria?
Eu creio que essa é a resposta. O que esses amigos falaram eram verdades, mas eram verdades que não se aplicavam ao caso de Jó. E isso me ensina que, às vezes, nós, tendo conhecimento da verdade e não nos preocupando em contextualizá-la, nós pecamos igual esses amigos aí, enfiando, né, de goela abaixo uma verdade que precisa ser qualificada, contextualizada para que ela tenha uma aplicação na vida de hoje. Então, eu vejo esse amigo de Jó aí, esse que falou capítulo 5, ele é bem arrogante, porque ele termina o capítulo falando o seguinte: olha, Jó, isso nós já havemos inquirido. É assim, ouve e medita para o seu bem. Então, ele não está querendo conversar. Então, é o que o reverendo Dario falou, né? É uma palavra que não foi dita, né, com justiça, né? Doutor E Daniel, para uma falar do pergunta apóstolo aqui. Paulo, né? Viu, Mauro? Só, né, só para fechar, né? O apóstolo Paulo, ele faz o melhor exemplo, né, do sábio pego na sua própria sabedoria, né? Exatamente. Doutor Daniel, uma pergunta. Os estudiosos do AT dizem que a literatura de Jó é uma das literaturas mais antigas, ou pelo menos o hebraico de Jó é um dos hebraicos mais antigos que nós encontramos no texto do Antigo Testamento. A teologia no livro de Jó, ela antecede possivelmente, provavelmente, os escritos do Pentateuco? Os escritos, sim, com certeza. Não os eventos, né? Lógico, por razões óbvias, né? Uhum. Pentateuco fala da criação. Mas a parte mais antiga, Mauro, que tem Jó, é só do capítulo 3 até o 42, 6, né? Que é o miolo do livro. Essa parte, se fôssemos comparar aí, você está lendo como se fosse o português de Camões, né? Nesse pedaço. É bem rebuscado. E aí, na introdução, você está lendo um Lei e Graça do Reverendo Mauro, né? Que já é num português bem mais, né, contemporâneo, né? Bem pobre. Então, Sim, por mas a causa minha. disso, eles dizem, né, que é realmente um livro mais antigo da Bíblia, né? Não o que narra os eventos mais antigos, mas em termos de livro é. Isso, mas agora a questão é a seguinte: é possível que a teologia, vai lá, a gente sabe que tem muita coisa na própria fala, né, como já dissemos aqui, na fala dos amigos de Jó, quando você lê alguns conceitos teológicos muito assim, parrudos, né, fundamentados, né? Eu me lembro de uma leitura que a gente fez uma vez do livro de Jó, né, e eu fiquei impressionado como o livro de Jó, as expressões teológicas, eu não vou dizer que são citações, mas as expressões teológicas no livro de Jó, elas são usadas amplamente no livro de Salmos, né? Várias expressões. E, obviamente, Jó antecede a literatura dos Salmos. A minha questão é se essa teologia dos amigos e do próprio Jó vai no processo, se ela antecede ou ela antecederia, aqui é especulativo, mas vai lá, antecederia os escritos do Pentateuco. Olha, já que você está especulando, vamos especular, né? Calma lá, não vai muito longe, eu não quero dar corda demais aqui. Não, mas eu creio, Mauro, que sim, a resposta é sim. E o fato de Jó somente mencionar o evento da queda, né, do caso Adão, e não mencionar mais nenhum evento bíblico, talvez seja uma das explicações. Ele não teria tido, né, acesso ao material inspirado, né, disponível, e Jó, ele não é alguém que estava na Palestina, né, ele é na terra de Uz, é fora da região, né, conhecida como Terra Prometida, ele não é identificado como um judeu, então eu creio que ele é um texto que antecede, né, ao período, né, que Deus começou a revelar, né, a Abraão e daí por diante, né?
Ok. Agora, essa complexidade teológica, Mauro, ela é interessante porque ela nos faz lembrar da revelação que é a revelação, a gente pode chamar de revelação primária, né? Então, os primeiros homens tiveram contatos, né, diretos com Deus. Então, nós conhecemos na história de Abraão Melquisedeque, que tem, né, no meio dos cananeus ali uma relação que o próprio Abraão vai se submeter a ele. Então, eu acredito que Jó está entre estes primeiros homens ali, vamos chamar assim, só para facilitar nossa leitura, né? Próximos de Noé, próximos de Sem, né? Pessoas que tiveram ali um contato muito direto com a revelação primária de Deus, e daí esta teologia mais robusta, que vai precisar, né, na época de Moisés, ser reapresentada. Né? Moisés reapresenta a teologia a Israel. Então, eu tenho entendido dessa forma a qualidade teológica dessa argumentação. É isso Ok. mesmo. Diga, Daniel. Só puxando isso aí que o Dario falou, interessante, ele colocou Jó perto de 100, tudo, então ele estaria antes de Noé. E eu creio assim também, e por outras razões, inclusive. O livro de Jó termina inexplicavelmente falando da beleza das filhas de Jó. Um assunto que, até onde a gente sabe, não tem nada a ver com o livro. Por que o livro se encerraria falando que as filhas de Jó eram as mais bonitas do mundo? Não foi encontrada outras tão bonitas, né? Então, eu creio que uma das razões é a associação, né, do final do livro de Jó com o início dos dias de Noé, tá? Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram as mais bonitas, então o termo hebraico é o mesmo. Então, para mim, isso é uma especulação, né? Eu não levo isso muito adiante, mas talvez o que Satanás não conseguiu com Jó, ele talvez tentou fazer com as filhas dele, né? A descendência dele, né? Mas é muito... Não tem outra explicação para você apresentar, para dizer por que o livro de Jó terminou falando que as filhas dele eram as mais bonitas de todo o mundo, né? Então, para mim, essa é uma dica, né? Já que a gente caminhou um pouquinho nisso, né, a gente já está entrando aqui, gente, nossos ouvintes aí, né, a gente já está entrando aqui um pouquinho na parte de um curso de pós-graduação, tá? Essa explicação, né, dessa diferença entre o ato revelacional de Deus e o registro do ato, que é o que a gente encontra na Escritura, né? É uma característica muito importante no processo de fazer teologia bíblica. Tá? Então, a gente encontra teologia antes do registro. E, na verdade, a gente vê essa teologia embutida nos atos de Deus que são registrados no Pentateuco. Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre isso é o capítulo 26 de Gênesis, quando o texto lá afirma, Deus está falando com Isaac e falando sobre o pai de Isaac, que é Abraão. E lá ele diz que Abraão foi obediente às leis, estatutos, mandamentos de Deus, etc. e tal. E aí alguém que lê o texto, né, assim, plano, sem entender essa dimensão, o que acontece? Ele vai falar, mas espera aí, não tinha lei, estatutos, juízos de Deus escritos ainda. Como é que Abraão podia ser obediente a essas leis e estatutos? São termos técnicos usados no Pentateuco para descrever a lei. Então, tudo isso é importante, e por isso também quero aqui, né, estimular os nossos ouvintes a pensarem em estudar teologia mais profundamente, porque a teologia ela tem nós temos que entender, né, esses processos da própria revelação, de como a Escritura, de como nós obtivemos o texto da Escritura nessa revelação progressiva de Deus e que hoje temos e desfrutamos na nossa Bíblia, esse livro tão amado, a nossa Escritura, mas é bom sempre poder entender. Caminhando para a próxima pergunta,
É fundamental essa, hein, gente? E aí? E o livro de Eclesiastes? É realmente mal-humorado? O que podemos falar? Eu tenho entendido que o livro de Eclesiastes ele nos chama a uma realidade de uma vida que é experimentada debaixo da queda, né? A própria chave, né? Debaixo do céu, debaixo do sol. A nossa vida, ela é cheia de limites e de frustrações. Aquilo que essa terra foi criada para ser, não é mais. Se perdeu por causa do pecado. E as melhores ações que os homens podem fazer, elas pecarão e elas ficarão limitadas por esta condição. E então é necessário que a gente tenha uma dose de realidade. E o livro de Eclesiastes nos chama muito para aquelas nossas experiências. A gente quer curtir a vida, né? É o que o pessoal fala, né? Então, é o dinheiro, é o prazer, é o trabalho, é a própria sabedoria como um fim em si mesma. Então, o livro tem que dizer para a gente, isso não vai te levar a muito longe. Você pode ter uma vantagem aqui ou ali, né? Mas você não vai entender o que é a vida se você não se lembrar que é diante de Deus que ela se realiza. Então, não creio que seja mau humor. Não, é uma dose muito clara de realismo que nos faz, então, encontrar o caminho certo, ao invés de ficar, como usando a palavra vento, né, de um lado para o outro, como Paulo usa lá em Efésios, né, por todo vento de doutrina. Então, creio que Eclesiastes tem essa noção de nos dar essa lição sobre a seriedade da vida que nós vivemos. Olha, acho que o que acrescento aí apenas ao que o reverendário já falou. O livro de Eclesiastes, eu falo isso com temor e tremor, mas com tranquilidade, né? Haja vista o livro de Provérbios não ter sido a forma final como nós o conhecemos hoje, não é obra de Salomão, porque o capítulo 25 de Provérbios diz que os homens de Ezequias ainda estavam transcrevendo o provérbio de Salomão. Então, séculos depois da morte de Salomão, ainda tem a gente trabalhando no livro. Então, no livro de Eclesiastes é a mesma coisa. Tem duas pessoas falando ali, né? Alguém que pode ser os dois do próprio Salomão. Um, ele finge que é ele, outro, ele finge que é um narrador. Enfim, mas tem duas pessoas falando. A pessoa que aparentemente as pessoas acham que é um cara mais mal-humorado é o que fala mais no livro. O que faz a conclusão, né? Capítulo 12, a partir do versículo 10, já tem uma atitude bem diferente. E ele coloca uma perspectiva final que não tem nada a ver com mau humor, não. Muito pelo contrário. Ele foca, inclusive, né, na lei de Deus, né, e é bem diferente. Então, mais um exemplo de livro sapiencial que você empolga-se demais com um pedaço dele, esquece que ele tem um desfecho. Né? Então, eu concordo com o reverendo Dario, né? Não é assim, não. Você tem que olhar para o desfecho. Vá até o fim. Tá? Então, a gente não faz isso em outros livros. A gente lê, sei lá, Harry Potter, e você tem que chegar no fim para ver se quem morre, quem vive, quem casa. Então, a mesma coisa com os livros da Bíblia, né? Vá até o fim e veja como... Há quem diga que alguns desses livros deveriam ser pregados inteiros, mesmo que sejam em muitos sermões, né? Que você sempre precisa chegar na conclusão, porque senão você deixa um vazio aí, né, no processo, sem que as pessoas tenham a melhor condição de entender o que é que está acontecendo. Nós vamos caminhar aqui para o fim. Nossas lives, elas supostamente duram 1 hora e sempre vão até 1 hora e meia, né? Quando não mais. Mas é bom a gente poder conversar e bater esse papo sobre esses temas
E aqui, então, nós vamos para a nossa última questão. E Cantares é sapiencial? Como é que a gente lida com isso? Porque tem gente que coloca o livro de Cantares como sapiencial, outros não. Temos aí uma definição absoluta a respeito do tema. E aí, como é que vocês dois conversam sobre isso? Daniel começou falando que não é, né? Eu vou defender que é. E vou dizer pelas razões, né? Como eu disse lá no início, eu entendo a literatura sapiencial como fruto de um movimento, que tem vários gêneros, né? Aquele que é o próprio da sabedoria em si, né? Que é esse que estamos discutindo mais, mas que tem peças, que tem fábulas, que tem metáforas e cânticos, eu acredito que eles entrariam dentro deste princípio, né? Nós encontramos várias vezes no livro de Juízes, por exemplo, né? Você tem lá cântico sendo utilizado como forma de chamar a atenção de alguma coisa. E para mim, Cantares ele tem essa dinâmica que nós comentamos muito forte. A minha interpretação de Cantares, em que pese, né, aquela que tradicionalmente tem sido feita pela Igreja, é que ele fala da mulher que está sendo atraída por dois amores. Um cheio de glamour, que é representado por Salomão e a sua corte, e aquele amor simples e simplório do camponês, que parece não ter nada a oferecer a ela, exceto um amor incondicional, né? E essa leitura me ajuda muito. Então, nós temos uma peça teatral, coro e falas, né? Mas eu creio que você tem uma história que desenvolve essa questão e a pergunta-chave, né? Não desperte o amor até que ele o queira. Então, espere pelo amor chegar. E isso tem, certamente, muitos ensinos para a vida conjugal das pessoas, mas eu creio que o amor, de fato, que está para chegar é o amor do Senhor, é o amor redentor. Então, para mim, isso também é um convite a esperar a vinda de Cristo, a desprezar aquilo que esse mundo tem a oferecer. Então, me parece que Cantares ele está dentro daquilo que a gente tem experimentado na literatura sapiencial como um todo. Então, eu tenho caminhado com essa leitura. Bem, tá passando agora um caminhão de lixo aqui na porta aqui, mas como vocês devem saber, né, parte do nosso estilo de pesquisa no Andrew Jumper, a gente tem em temas que não afetam diretamente, né, o centro da nossa fé, a gente tem caminhos abertos e eu penso um pouco diferente do reverendo Dario, mas são coisas, né, que eu estou pronto para ser provado, né, que estou errado a qualquer momento. Mas eu acho que, com base no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, lá nos diz que Salomão ele escreveu 3.000 provérbios, né? E no livro de Provérbios só tem 690, então não foi nem tudo. E fala que ele escreveu também 1.005 cânticos. Então, nós temos um desses cânticos, que é o livro de Cantares. Que Deus julgou, um basta, né? Não precisa mais do que um. Imagina se tivesse 40 cantares no livro dele. Então, mas eu creio que Cantares, embora seja de Salomão, é uma obra que fazia parte de um gênero, né, bastante conhecido no mundo antigo, que era usar, né, a metáfora, né, da vida conjugal para ilustrar várias coisas, né? Eu interpreto Cantares como sendo literal, mas eu tenho que confessar que quem lê, que quem conhece literatura do mundo antigo, fora da Bíblia, estou falando do mundo antigo mesmo. Antigo eu falo assim, 900 anos antes de Cristo, né? Você vai encontrar muitos textos que
semelhantes ao de Cantares, mas atribuindo à divindade e não à esposa. Eu preferia que nem acontecesse isso, mas quem sou eu? Eu não posso apagar a história. Então, o fato é que Salomão, eu creio, ele usou esse gênero para ilustrar aquilo que posteriormente o cânon, especialmente o apóstolo Paulo, vai chamar isso de um grande mistério, né, que é o relacionamento entre o homem e a mulher, apontando, né, para o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, mas isso assim é uma coisa de só menor importância, né? Alguns dizem que Cantares faz parte dos livros sapienciais, outros não. Uma outra coisa para concluir é que uma coisa que preocupa alguns é que no livro de Cantares não aparece nenhuma vez a palavra sabedoria. Tá? Poderia tratar do tema sem usar a palavra? Poderia, mas então é apenas uma curiosidade, né? Não aparece nenhuma vez o termo, né? Sabedoria no livro de Cantares. Mas é isso aí. Ok, certamente é controverso, né? Essa é uma das perguntas frequentes dos alunos no nosso curso de teologia bíblica. E aí, pastor, como é que eu encaixo o livro de Cantares dentro da teologia bíblica? E eu acredito que o livro de Cantares, vou deixar o meu pitaco aqui também, né? Ele é um livro que colabora e corrobora em uma das grandes estruturas de metanarrativas da Bíblia como um todo, né? A gente encontra na Bíblia várias metanarrativas, essas histórias que são estruturantes, temas estruturantes que vão em várias seções do texto da Bíblia, né? E um dos temas fundamentais que nós encontramos na Escritura é a narrativa do casamento de Deus com o seu povo. E aí, o que a gente encontra? A gente encontra em Êxodo 19, Deus fazendo uma proposta de casamento para Israel. Os 10 mandamentos são o contrato de casamento. A noiva, que é Israel, tem que aprender como amar o noivo acima de todas as coisas, não terás outros noivos diante de mim, você não pode andar com, né, a foto de outro na sua carteira, não pode fazer imagem, você não pode dar cheque sem fundo, senão o meu nome vai para o Serasa, e todas essas coisas. E como a noiva ama também o próximo como a si mesma, manifestando seus relacionamentos na cultura, na sociedade. E aí o que acontece? A noiva sai fora, né? Ela abandona o contrato. Nós temos um livro na Bíblia que narra como é que o noivo, no seu amor, foi buscar essa noiva na esquina, se prostituindo, e como ele a restaura, traz de volta, né, para o seu amor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o Novo Testamento praticamente termina com uma história. E a história que termina no Novo Testamento é as bodas do Cordeiro. É o noivo apresentando a noiva diante de si, né? E aí o que o pastor Daniel citou, e que eu já ouvi tantas críticas, são ferrenhas, né? Dizer, que Cantares, como interpretavam os antigos, né? Representa Cristo e a igreja, é um absurdo. Exatamente isso, como o professor Daniel disse. Paulo faz essa interpretação, né? E aí, como é que se encontra o livro de Cantares? Vamos supor que, e eu tenho uma tendência a acreditar que a interpretação do reverendo Dario é a mais plausível aí, que se trata de uma tríade, né? Uma mulher entre dois amores, a proposta de luxúria de um e a simplicidade do amor verdadeiro do outro. E isso se encaixa perfeitamente nesse processo da teologia e na história de Israel, que recebeu uma proposta de amor verdadeiro e trocou a proposta do amor verdadeiro pelo amor ao mundo. E aí, então, nós vemos essa ilustração, né? Guarde o amor e assim por diante. Ou seja, há diferentes maneiras de interpretar e de olhar para esse conjunto como um todo.
Muito bem, gente, já passamos bem da nossa hora aqui na nossa live. Queremos agradecer você que esteve conosco até agora, nos assistindo. De novo, fazemos o solene pedido, se inscreva no nosso canal, clica aí no botão vermelho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloque aí para outras pessoas os links, né, para que sejam posicionados. Eu não sei se vocês viram, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Apareceu uma pessoa aqui, que eu precisei, inclusive, excluir o comentário dela. Ela disse assim, não sei por que o Facebook me mandou aqui para esse papo careta, o YouTube me mandou aqui para esse papo careta, e começou a fazer chacota aqui no chat. Ou seja, aquilo que nós fizemos aqui hoje foi indicado pelo Facebook para uma pessoa fora que acabou aqui. E é isso que acontece quando a gente interage, quando a gente faz o trabalho que a gente precisa fazer aqui nos nossos vídeos. Alguns vão vir para fazer chacotas, outros vão ouvir o Evangelho, vão ouvir de Cristo, vão ouvir da Escritura, vão ouvir da palavra e podem crer. Nós acreditamos na obra de Deus, nós acreditamos naquilo que o Espírito Santo faz, e nós acreditamos, então, naquilo que fazemos cumprindo essa missão. Passo a palavra aí para nossos professores darem o seu boa noite e se despedirem. Segunda-feira que vem tem live, um assunto interessante sobre a história. Nossa instituição, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, faz seus 150 anos e nós vamos trabalhar sobre isso. Por que existe, para que existe, tá bom? Então, fica atento, se inscreve no canal, clica o sininho, que aí você vai ser avisado do nosso próximo programa. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo que tivemos juntos, bastante enriquecedor para mim, e também agradeço a todos que nos acompanharam. Tentamos responder as perguntas aí, algumas ficaram sem responder, mas estamos no trabalho aqui no Andrew Jumper para compartilhar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Igualmente, quero agradecer a sua companhia aqui nessa live e orando para que Deus continue abençoando a sua vida. Se você tiver o tempo e interesse, eu tenho um blog, né, que é o meu nome, danielsantosjunior.com.br. Eu coloquei aqui no comentário do YouTube. Ali você encontra outros textos e discussões que eu já tratei. Mas, boa noite e Deus abençoe a sua vida. Muito bom. Deus abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Ok.